Boa noite, meus queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Fé, meus queridos alunos. É com muita alegria que estou aqui por mais um domingo para darmos prosseguimento aos nossos estudos dentro da teologia sistemática, né, que nós já temos feito. Então, na semana passada, nós conseguimos concluir então o módulo da doutrina da redenção, né? E neste domingo nós iniciaremos então o último bloco de doutrinas, que é o bloco da doutrina da restauração, onde estaremos tratando assuntos relacionados ao fim dos tempos, ao Apocalipse, né? Então vamos fazer uma breve revisão do que nós temos feito, então, desde o começo do ano, né? Na verdade, desde o ano passado, né? Esses estudos começaram presencialmente lá na igreja no ano passado. Então vamos lá. A primeira doutrina que nós tratamos foi a doutrina da palavra de Deus. Nós aprendemos a respeito da inerrância, da suficiência, da inspiração bíblica, da autoridade da palavra de Deus, a fim de que, estabelecida esta doutrina, nós pudéssemos então embasar todas as outras doutrinas nela, né? Porque as nossas doutrinas elas não podem vir da nossa cabeça, elas têm que vir das Escrituras. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Tendo estabelecido essa base, nós trabalhamos então a respeito da teontologia, a doutrina de Deus, né? Onde nós aprendemos a respeito da trindade, né? De Deus ser trino, ele coexistir no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Também trabalhamos a doutrina de Cristo, a cristologia, aprendemos sobre a pessoa de Cristo, a sua natureza teantrópica, ou seja, o fato dele ser Deus e ser homem, ser plenamente Deus e ser plenamente homem, e toda a sua obra redentiva, né, e toda a salvação que ele nos proporciona por meio da sua vida, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Também trabalhamos a respeito da doutrina do Espírito Santo, pessoa da Trindade, plenamente Deus, aquele que age em nossos corações e enviados por Cristo Jesus para que não estejamos só enquanto Cristo não vem em sua segunda vinda, né? Então Deus age por meio do seu Espírito Santo nessa presente dispensação, desde a ascensão de Cristo aos céus, regenera os nossos corações, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo é plenamente Deus. Então, depois de nós termos estabelecido essas duas bases da doutrina da palavra de Deus e da doutrina de Deus, começamos então a trabalhar esses blocos que temos trabalhado, né? Criação, queda, redenção e consumação. Na doutrina da criação, nós trabalhamos a respeito da origem do universo, do homem e dos anjos, né? Trabalhamos bastante a narrativa de Gênesis de 1 a 3, né? Trabalhamos a respeito da constituição do ser humano, de como nós somos criados, por que nós somos criados, e também dos anjos, que são seres também criados, mas seres celestiais, seres espirituais. Tendo estabelecido isso, nós trabalhamos a doutrina da queda, o bloco agora da queda, onde falamos a respeito da origem do mal, do pecado e dos seus efeitos, né? De como foi terrível o pecado na história da humanidade, né? Os efeitos que o pecado trouxe, né? Como ele deturpou toda a nossa mente e coração. Porém, todavia, Cristo veio para nos trazer a redenção, né? Então, antes mesmo de Cristo nascer, né, no tempo, a redenção já começou a ser realizada, né, desde ali da queda mesmo, da fase da queda com Adão e Eva. Nós já podemos ver Deus restaurando a vida deles e Deus separando um povo para Ele mesmo, né? Então, na doutrina da redenção, nós trabalhamos os dois aspectos da doutrina da redenção: a doutrina da salvação individual, como Deus salva os indivíduos, e depois trabalhamos a respeito da doutrina da igreja, que é o aspecto coletivo da redenção, que foi o que nós acabamos de concluir domingo passado. E começaremos agora
a falar desse último bloco da doutrina da restauração, onde nós falaremos a respeito do fim dos tempos. Então, tendo essa perspectiva, nós podemos então embasar as nossas doutrinas, tendo como princípio a história da salvação. E a história da salvação se resume assim: criação, queda, redenção e restauração. E encontramos todas as outras doutrinas dentro desta história da salvação. E qual o motivo de trabalharmos então de uma maneira tão ampla? Porque a partir do momento que nós conseguimos ter tudo isso em mente, estabelecer bem essas bases, essas doutrinas, isso nos ajuda a ter uma cosmovisão correta, né? Nos ajuda a enxergarmos o mundo de um ponto de vista bíblico. Claro que a teologia não é o único elemento da cosmovisão, né? Há muitos outros elementos que compõem a cosmovisão de um indivíduo ou de determinado grupo de pessoas. Todavia, no nosso caso, que nós buscamos ter uma cosmovisão cristã, né, uma visão de mundo cristã. Lembrando que cosmovisão é a maneira como eu enxergo o mundo e como eu desejo que o mundo seja. Nós temos essas doutrinas bem estabelecidas, nos ajuda então a conseguirmos ter uma cosmovisão biblicamente ajustada. Então, tendo feito esse breve resumo do que temos trabalhado, então, vamos começar então o nosso bloco da doutrina da restauração e hoje nós faremos uma introdução à escatologia, né? Escatologia é um termo um pouco difícil, mas é o termo teológico, o termo técnico que é usado na teologia sistemática para falarmos a respeito do fim dos tempos, né? A palavra escato é a palavra que significa fim, né? Final, e logia, estudo, palavra. Então, escatologia, fim dos tempos. Hoje nós falaremos a respeito das dificuldades do assunto, as divergências que há, né? E os consensos. Então, de uma maneira introdutória, nós trabalharemos isso. Então, só, só de eu estar mencionando aí as dificuldades, as divergências, sem querer frustrar os irmãos, mas não será na minha aula onde todas as questões conseguirão ser respondidas, né? Eu não conseguirei, assim como todos as literaturas que temos na área de escatologia, ninguém consegue dar uma resposta definitiva a todas as coisas, porque de fato é um assunto difícil. Mas nos esforçaremos, né, para dar a melhor resposta possível neste momento. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é que há as dificuldades no assunto e implicações práticas em relação a isso, né? O assunto, ele é difícil, a gente tem que entender isso, né? Trabalharemos também a respeito dos pontos conscienciais da escatologia, né? Os pontos conscienciais, ou consensuais também, né? São sinônimos. Consciencial e consensual, que são também as coisas que a maioria dos cristãos ortodoxos acreditam a respeito da segunda vinda de Cristo, a respeito da escatologia. Então a gente não discorda em tudo. Então nós vamos trabalhar também essa questão daquilo que a gente concorda, né? Trabalharemos também os pontos discordantes, para que fique bem claro as nossas diferenças para com os nossos irmãos, para que a gente saiba dialogar e saber quais são os limites, né, desse assunto, e que muitas das vezes não vai adiantar a gente ficar tentando convencer um ao outro, e nem vai adiantar nada alguém tentar nos convencer, porque são pontos discordantes que tem muito a ver com a cosmovisão da pessoa, né? Então a gente precisa ser honesto em relação a isso, de que o assunto é difícil, de que existem pontos que concordamos, acredito que nós deveremos focar neles, né? E que existem pontos discordantes e já fazem centenas de anos que há esses pontos discordantes e não será agora que eles irão acabar. E isso é uma pena, né? Um assunto que deveria nos unir, infelizmente nos divide. Mas nós também não podemos fazer vista grossa as nossas diferenças, nós só precisamos tratar elas com sabedoria. As diferenças são sempre uma pena, né? Eu costumo dizer isso. É sempre uma pena que irmãos em Cristo discordem entre si a respeito de assuntos das Escrituras. Mas nós devemos ter sabedoria para lidar com isso, precisamos ser maduros. Se essas diferenças são inevitáveis, porém
Depende totalmente de nós se elas serão fronteiras diplomáticas ou elas serão trincheiras de guerra. Então, depende de nós ter essa sabedoria para tratarmos a respeito disso. Então, quais são as dificuldades do assunto escatologia, né? Qual que é a dificuldade? Por que que é tão difícil esse assunto? Primeiro, eu gostaria de tratar um pouco das questões técnicas e hermenêuticas. Lembrando, a palavra hermenêutica se refere à interpretação bíblica. Toda vez que eu falar hermenêutica, eu estou querendo falar a respeito da interpretação bíblica, da hermenêutica bíblica, né? Não há clareza do assunto na Bíblia. Não há. A gente precisa ser sincero em relação a isso. Existem coisas claras até a respeito da escatologia, mas não há uma clareza total. Todos os detalhes escatológicos não são colocados de uma maneira como se fosse um tratado de teologia, né? Então a gente precisa ser sincero em relação a isso. Se fosse um assunto fácil, todos nós concordaríamos. Todos nós cristãos, cristãos protestantes, ortodoxos, por exemplo, cremos na salvação pela graça, né? Nós acreditamos que a justificação é pela fé somente. Por quê? Porque é um assunto claro. Está escrito lá, Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então são assuntos fáceis de se interpretar, porque você bate o olho no texto, você faz uma interpretação básica do texto e você adquire então aquela doutrina. Porém, com a escatologia não é fácil, os textos são difíceis, que é outra questão que eu queria dizer. São textos difíceis, os gêneros literários são complexos. Quando nós estamos falando de escatologia, nós estamos falando de textos apocalípticos, proféticos e também poéticos. Então há toda uma questão de gênero literário, toda uma questão literária. É uma literatura muito distante da nossa realidade. É uma literatura que trabalhava com denúncias a respeito dos pecados da época, mas vislumbrando uma esperança futura de restauração, só que uma esperança futura de restauração nos termos daquela época. Então, uma esperança futura que vai acontecer talvez nem na nossa época, mas ele era utilizado nos termos daquela época. Então, é algo que torna a interpretação, né, nós tirarmos o significado do texto, uma coisa um tanto quanto difícil e às vezes até mesmo impossível. Então, os textos são difíceis, os gêneros literários são complexos. Quem nunca ficou um tanto quanto agoniado ao ler o livro de Apocalipse ou ao ler, por exemplo, o livro de Zacarias e não conseguir entender o que está sendo dito, porque realmente é enigmático, né? E outra coisa também que dificulta o assunto são os pressupostos do intérprete. Né? Nós temos pressupostos, nós temos preconceitos, nós temos pré-entendimentos, nós temos crenças que nós carregamos para o texto na hora que a gente vai ler a Bíblia. Ninguém consegue ler a Bíblia de uma maneira neutra. Nós nos esforçamos, a gente busca estudar o contexto histórico, o contexto literário, a questão de gênero, a questão cultural. Muitos se dedicam até mesmo a fazer a exegese, ou seja, estudar o texto na sua língua original, no grego, seja no hebraico, né, até mesmo no aramaico. Então nós temos pessoas muito piedosas que se esforçam ao máximo para mergulhar no texto ali, mas mesmo assim ninguém consegue uma neutralidade. Toda vez que a gente enxerga um texto, que a gente lê, que a gente interpreta, nós temos as nossas tradições, nós temos todas as nossas questões históricas que a gente carrega com a gente, né? Todas as nossas crenças, e isso macula. Então, é possível nós dirimirmos esses preconceitos, esses pressupostos? É possível, mas é possível com que a gente consiga eliminá-los por completo e ler o texto de uma maneira que a gente não tenha nenhum pressuposto, que é somente o texto que venha nos guiar. Não, não é possível, principalmente por conta do pecado. Esse é um fator também que dificulta. O pecado afeta a nossa mente. São aqui a gente trabalhou na doutrina da queda,
os efeitos noéticos do pecado, que afeta a nossa mente. A gente não tem um raciocínio pleno, nós não temos uma capacidade cognitiva plena, nós sempre teremos dificuldades intelectuais também por causa do pecado. Então, essas são uma das questões que dificultam o assunto escatologia. Não há clareza do assunto na Bíblia, os textos são difíceis, são complexos. Quem falar que Apocalipse é facinho é uma pessoa um tanto quanto soberba, né? Fique longe dessa pessoa, de verdade, não é um texto fácil. E os pressupostos do intérprete, a nossa história, o que a gente carrega ali dentro da interpretação bíblica não é brincadeira. Também há outras questões, que são as questões teológicas, né? As questões teológicas também são difíceis, né? Todas as outras doutrinas que nós trabalhamos a respeito da doutrina da palavra de Deus, da doutrina da criação, doutrina da queda e da redenção. São a respeito de coisas do passado e do presente. Coisas que já aconteceram ou estão acontecendo, mas escatologia é sobre o futuro. Não aconteceu ainda. A única coisa que aconteceu na escatologia foi o quê? Foi o texto. Foi a profecia. Então, as coisas ainda estão por vir. Algumas coisas podemos dizer que também já estão acontecendo de uma maneira que a gente chama de inaugurada, né? Já trabalhei isso com vocês em doutrinas anteriores. Mas a escatologia é essencialmente sobre o futuro. É sobre algo que nós ainda não podemos ver, a gente só pode imaginar. Então, isso é uma questão teológica também que deve ser considerada. Nós estamos nos esforçando para falar que algo que ainda não aconteceu acontecerá da maneira como nós estamos dizendo que vai acontecer. E então a gente precisa ter o quê? Precisa ter muita cautela, né? No mínimo, muita cautela. São questões que envolvem enigmas e mistério. Ao mesmo tempo que é uma revelação, é também algo encoberto. Então, Apocalipse, a própria palavra Apocalipse significa revelação, né? É o livro da revelação. Mas ele revela coisas que estão encobertas. Então, foi do agrado do Senhor que essa literatura envolvesse mistérios e enigmas, símbolos, coisas a serem decodificadas, né? E foi da vontade de Deus. Nós não temos muito o que fazer com isso, né? Se fosse algo que precisasse de fato ser claro para nós, Deus não teria revelado dessa maneira, ele teria revelado de uma maneira mais fácil, mas Deus é soberano, Deus sabe o que faz e foi da vontade dele que as questões apocalípticas e escatológicas fossem assim, um tanto quanto indecifráveis. E também não é da vontade de Deus revelar essas questões por completo. Lembramos de Atos 1, vamos abrir lá em Atos, capítulo 1, versículo 6 a 7. O Cristo ressurreto encontra-se então com seus discípulos, né? Após ter ressuscitado, aí os discípulos fazem uma pergunta escatológica para eles. Todo mundo quer saber quando que realmente todo esse sofrimento todo vai acabar, né? Então eles perguntaram. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino em Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, nós temos esse elemento teológico dentro da escatologia, de que não é da vontade do Senhor nos dar a conhecer por completo as questões dos tempos e épocas futuras. Então a gente precisa ser sincero, precisa ser honesto intelectualmente. O assunto é difícil. Porém, também há coisas em que nós concordamos, né? O assunto é complexo, mas ele não é um assunto impossível de ser tratado, que é o próximo ponto da nossa aula. Mas antes disso, desculpa, irmãos, antes disso, eu só queria fazer essa observação aqui, ó, para vocês verem como o assunto é complexo. Há teólogos de peso em todas as correntes existentes.
As três correntes, nós trabalharemos isso, né? As tradições da interpretação do Apocalipse, elas possuem teólogos muito responsáveis, bons e piedosos em todas elas, né? Não existe nenhuma tradição escatológica que você fale assim, ah, mas é só teólogo ruim que defende aquilo. Não, não é não. Tanto ao milenismo como o pós-milenismo e o pré-milenismo, que são as três tradições principais, tem teólogos de peso. Ó. Dentro do milenismo nós temos o Rice Sproul, o Wayne Grudem, aqui no Brasil o nosso querido Augusto Nicodemos e o pastor Franklin Ferreira. São pessoas muito piedosas, né? São pessoas muito dedicadas. Dessa lista aí, o Saul Rice Sproul que já faleceu, né? Mas Wayne Grudem, Nicodemos e Franklin Ferreira continuam aí firmes no ministério. São pessoas muito dedicadas à teologia, muito dedicadas à igreja local, muito dedicados à academia também, mas são amilenistas, pensam diferente de nós. Dentro do pós-milenismo, nós temos poucos, mas nós temos também teólogos de peso. Jonathan Edwards, né? Um dos principais teólogos dos Estados Unidos, né? Na época da Nova Inglaterra, do descobrimento, né? Dos Estados Unidos, ali, a colonização dos Estados Unidos. Nós temos Jonathan Edwards, o próprio João Calvino. É uma dúvida, algumas pessoas dizem que ele era milenista, outros pós-milenistas, depende um pouco da fase em que ele estava, né? Você está lendo alguma literatura dele, depende um pouco da fase onde ele estava. Na época de João Calvino não tinha esses termos ainda elaborados, por isso que é uma dúvida, mas muitos pós-milenistas usam textos de João Calvino para defender o pós-milenismo. Muitos dos puritanos, a maioria deles, não sei se dizer a maioria, mas uma boa parte dos puritanos, eles eram pós-milenistas, e também atualmente o teólogo Vincent Chung. Já dentro do pré-milenismo, nós temos Larry Sperry Chafer, né, um dos fundadores do Seminário Teológico de Dallas, o nosso também conhecido querido John MacArthur, né, um dos pastores aí mais influentes hoje nos Estados Unidos, né, tem um ministério de pregação, uma igreja muito saudável, também um seminário também com grande relevância, né, é uma das principais vozes do evangelicanismo hoje, e ele é pré-milenista. Nosso querido e falecido Carlos Oswaldo Pinto, né, diretor do Seminário Palavra da Vida aqui no Brasil, também era um pré-milenista, um dispensacionalista de peso, e o nosso querido pastor Flávio Zaledo, e também lembrando também que o nosso querido pastor Alex e Cantoca também são pré-milenistas. A nossa igreja é uma igreja confessionalmente pré-milenista, né? Essa é a linha que nós seguimos. Então perceba que se fosse um assunto fácil, eles concordariam entre si, né? Então a gente não pode desqualificar ninguém por conta da linha escatológica que a pessoa segue. E também não devemos desqualificar a linha escatológica por conta das pessoas que a defendem, né? Muito pelo contrário. Então o assunto é difícil, requer cautela e requer humildade. Vamos com calma em relação a isso, né? Vamos com calma. Mas há coisas que nós concordamos. Quais são os pontos conscienciais então da escatologia? Coisas que nós partilhamos da mesma ideia, né? Para a gente não ter uma aula tão angustiante assim. Então vamos lá. O primeiro ponto. Nós cremos, todos nós, independente da linha escatológica, cremos que a volta de Jesus será súbita, corpórea e visível. Jesus Cristo irá voltar de uma maneira que a gente não pode prever. A gente consegue ver sinais, perceber sinais, mas será algo súbito, vai ser algo que vai acontecer de uma maneira inesperada, né? Percebam que é típico de pessoas que são de seitas e heresias determinarem datas para a volta de Cristo, né? Não é típico de tradições evangélicas sérias e bíblicas estabelecer datas para quando Jesus voltar. Jesus vai voltar no dia tal do ano tal. Não. É só entre seitas que você encontra esse tipo de audácia, né?
Também concordamos que Jesus irá voltar de uma maneira corpórea, ou seja, ele virá com seu corpo ressurreto, glorificado. Por que eu falo isso? Que será corpóreo e visível? Porque há linhas de escatologias liberais também, né? De teólogos que são liberais, ou seja, eles não são teólogos sérios no sentido de respeitarem a ortodoxia, né? A doutrina reta da tradição cristã, que acredita que Jesus Cristo irá voltar dentro dos nossos corações, ou que ele já voltou dentro dos nossos corações, uma coisa mais mística, assim, uma coisa mais espiritualizada, né? Então, isso não faz parte da ortodoxia, da doutrina reta. Quando eu falo ortodoxia, eu falo de uma doutrina reta, uma doutrina que é consenso entre, entre os cristãos tradicionais. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo irá voltar de fato. Ele vai voltar, ele aparecerá, será algo visível, né? Não vai voltar dentro dos nossos corações coisíssima nenhuma. Então, vamos olhar o texto de Mateus 24, 24. Abram suas Bíblias em Mateus. Não, 24, 44, desculpa, irmãos. Ó, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então aqui diz que será algo inesperado e algo que acontecerá de fato. Vamos abrir também em João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então aqui Jesus falando que ele vai voltar, ele para que a gente esteja junto com ele de fato, não vai ser uma coisa mística, uma coisa espiritual, vai ser uma coisa real, vai ser uma realidade visível, né? Também podemos ver em Atos 1, 11, onde ele diz: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? São os anjos, né, que estavam ali para receber Cristo nas nuvens. E eles dizem: Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Reparem nessa expressão, virá do modo como os viste subir. Assim como Jesus ressuscitou corporalmente, teve o seu corpo ressurreto e glorificado, e ele subiu aos céus com esse corpo, ele virá desse mesmo modo, ele voltará dessa mesma forma. Outro ponto também que é consensual, independente da linha, da tradição que você siga, é que haverá a ressurreição dos mortos, né? Nós podemos ver isso primeiramente no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, todos nós, crentes, cremos que haverá a ressurreição dos mortos. Agora, quantidade, a ordem, a cronologia disso, aí já não é uma coisa tão consensual, mas todos nós acreditamos que os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna, né? Todo aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá, ou para a condenação eterna. Então, isso é um consenso, a gente precisa focar nisso. Que nós, independente da linha que acreditamos que Jesus Cristo voltará de uma maneira súbita, corpórea e visível, e que haverá a ressurreição dos mortos, né? Em João capítulo 5, vamos abrir lá também. João 5,
versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Perceba que ele usa até uma mesma maneira da escrita ali de Daniel, né? Então, nós, todos os crentes, nós, independente se você é presbiteriano, se você é assembleiano, batista, nós acreditamos que os mortos haverão de ressuscitar. Outra coisa também que é consenso entre nós é que Jesus julgará a todos. E o texto que nós vamos ver está em Mateus 25, 31 a 32. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então perceba que esse julgamento de todas as nações é uma realidade também futura em que todos nós acreditamos. É algo consenso. Nós sabemos que a justiça haverá de ser feita. Escatologia tem a ver com cumprimento de justiça, meus irmãos. A gente tem que focar nessas coisas. Então, nós acreditamos que Jesus julgará a todos. Nós também acreditamos que Satanás e seus anjos serão vencidos para sempre. Ainda aqui no capítulo 25, vamos para o versículo 41 de Mateus. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, né? Então Satanás e seus anjos serão vencidos para sempre e queimarão no inferno eternamente junto com todos aqueles que foram julgados e não tiveram a justiça de Cristo sobre eles, né? Então se você não foi justificado por meio da fé, você vai para o inferno junto com Satanás e seus anjos, né? Desculpe a franqueza, mas eu preciso falar a verdade para vocês. Então, também algo que é consenso entre nós evangélicos é que haverá um período eterno de paz e prosperidade para todos os eleitos sob o reinado de Cristo. Mais uma vez, a forma como cada um interpreta esse período, os estágios desse período, alguns acreditam que haverá um período de 1000 anos antes, um período intermediário, né? Alguns acreditam que não, que nós já estamos nesse período intermediário. E só há de vir agora o estado eterno, né? É um termo também que eu vou falar bastante, estado eterno. Mas, independente da forma, da cronologia, todos acreditamos que haverá um período eterno de paz e prosperidade. Que tudo isso vai acontecer, Jesus vai voltar, os mortos ressuscitarão, Jesus julgará a todos, o diabo, os anjos e os ímpios serão lançados no inferno, e nós teremos uma prosperidade, uma paz plena e eterna sob o reinado de Cristo. Então, vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 7. Vamos lá, Apocalipse 21, de 1 a 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então nós acreditamos que haverá esse período onde Deus estará então restaurando todas as coisas e nos colocando então sobre um estado eterno de paz, prosperidade, sob o reinado de Cristo Jesus. Mas quais são os pontos que nós discordamos? Os pontos discordantes. O significado de textos importantes. Há muitos textos que são muito importantes dentro da escatologia, como por exemplo Apocalipse capítulo 20, e nós infelizmente divergimos em relação ao significado desses textos. A cronologia dos acontecimentos e a forma como se dará alguns desses acontecimentos, né? Então, a Bíblia fala, por exemplo, muito em tribulação, né? Alguns acreditam que essa tribulação é algo que acontece de uma maneira diluída na história da igreja. Alguns acreditam que é algo que acontecerá no período de 7 anos, né? Alguns acreditam que essa tribulação é algo que a igreja já passou no primeiro século. É um termo, é um elemento dentro da escatologia que a cronologia dele e a forma dele é algo que a gente discorda. Como eu mencionei a questão do milênio, né, a questão da interpretação de Apocalipse 20, é algo também que nós discordamos, por exemplo, com os nossos irmãos amilenistas, né, presbiterianos e alguns batistas, como esse milênio ocorre. Outro ponto também é o significado de alguns símbolos, né? Por exemplo, a marca da besta, 666, algumas pessoas acreditam que será realmente uma marca, algo como uma tatuagem. Alguns fazem menção até fizeram menções até código de barras, microchips instalados. Alguns acreditam que na verdade isso só está falando de uma marca realmente em relação à iniquidade das pessoas, as pessoas estarem entregues a Satanás, né? E não que de fato isso seja um símbolo onde será visível, né, a marca da besta. Então existem muito, até mesmo posso dizer que existe até mesmo folclores em relação ao significado dos símbolos, principalmente ao símbolo 666, é o mais conhecido de todos, né? E também os pontos discordantes entre nós é o papel da igreja e de Israel, né? Onde está a igreja na escatologia? Onde está Israel na escatologia? Será que ainda há algo para Israel dentro da escatologia? Né? Lembra que eu trabalhei com os irmãos a diferença entre Israel e igreja, na doutrina da igreja, né? De que Israel fez parte principalmente da dispensação passada, onde o Senhor escolheu preparar um povo para si, e ele começa então a progredir o seu reino, né, sobre essa terra, criando um povo, separando um povo para si a partir de Abraão, e esse povo seria então referência, seria uma nação de sacerdotes, né, uma nação santa, o povo escolhido de Deus, por meio do qual viria o Messias. E vindo o Messias, inaugura-se então uma nova manifestação da graça de Deus, que é a igreja, que é a união de pessoas, tanto de judeus quanto de gentios, quanto pessoas que são de Israel, mas são convertidas a Cristo, né? E pessoas de todas as nações que são convertidas a Cristo. Mas isso significa que Israel deixou de perder as suas promessas que foram feitas a ele como nação? Que muitas promessas escatológicas nós temos no Antigo Testamento feitas para a nação de Israel.
Foi profetizado de que Israel seria restaurado, como perceba a pergunta que os discípulos fizeram lá em Atos capítulo 1. Quando que o Senhor há de restaurar há de restaurar a Israel? E Jesus em nenhum momento fala assim, eu não vou restaurar Israel não tem nada a ver mais Israel com a história agora. Não, Jesus não responde isso. Jesus responde que não vos compete saber o tempo e as épocas. E nenhum Jesus censura eles no sentido ao desejo de saber a época, mas não ao desejo de ter Israel restaurado. Então ainda há um papel. Israel como nação ainda há de ser restaurado, mas é a coisa que muitos irmãos nossos da vertente pós-milenista e amilenista não acreditam, né? Até mesmo dentro do pré-milenismo histórico também não acredita numa coisa assim tão judaica para a escatologia, né? Mas nós trabalhamos isso futuramente. Você quer saber mais sobre isso? Aguardem os próximos episódios. Nós trataremos a respeito disso. Mas eu preciso ser honesto com os irmãos, que há esses pontos discordantes, significados dos textos, a cronologia, como se dará cada coisa, a forma como essas coisas acontecerão, o significado de alguns símbolos e o papel da igreja e de Israel. Então, concluindo a nossa primeira aula. Essa aula ela é introdutória mesmo, irmãos. Perceba que eu não foquei em nenhum ponto, nem o desenvolvi, isso foi de propósito, porque hoje é só para nós vermos as dificuldades, as divergências e os consensos em relação a esse assunto. Nós vamos trabalhar em específico a partir da próxima aula. Isso aqui é só para abrir a mente dos irmãos para o assunto. O assunto é difícil, né? Mas há pontos que concordamos. Isso precisa ficar bem claro. Há ideias que nós partilhamos, mas também há assuntos que discordamos. Há pontos que discordamos. De uma maneira mais prática, como que deve ser a nossa postura então em relação à escatologia? Requer de nós humildade. Nós precisamos ser humildes para falarmos desse assunto. Não é um assunto fácil. Não é um assunto que a gente pode falar, eu tiro isso de letra. Eu sei tudo sobre escatologia. Vai com calma. Precisamos ter cautela. A dificuldade do assunto e por se tratar de algo a respeito de Deus, algo que Deus revelou, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai dizer que Deus disse algo. Que Deus nos livre de dissermos que Deus disse coisas que Ele não disse. Então nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo com a palavra de Deus e com os assuntos de Deus, né? Nós precisamos ter sabedoria. Como eu disse, se essas diferenças teológicas serão fronteiras diplomáticas ou trincheiras de guerra, depende de nós. Depende de nós. Então nós precisamos ter sabedoria para tratar desse assunto. O fato dessa dificuldade requer o que? Muito estudo. Não é porque é difícil, não é porque tem divergências que eu não vou estudar. Aí que eu tenho que estudar mesmo. Aí que eu tenho que procurar saber, aí que eu tenho que ler mais a Bíblia. Quanto mais é difícil o assunto, mais você precisa estudar, né? Assim como, por exemplo, alguém que se prepara para uma prova, para um vestibular, que envolve, por exemplo, português, matemática e ciências, se a pessoa já é boa em português, ela nem vai focar muito os estudos nela no português, porque ela sabe que ela vai tirar de letra. Mas se ela é boa em português e ruim em matemática, ela vai estudar mais matemática para conseguir ir relativamente bem nessa área da prova. A mesma coisa. Então o fato da escatologia ser difícil não significa que a gente deva abandoná-la, porque ela está na Bíblia, o livro de Apocalipse está lá na Bíblia. Nós temos 20 e poucos capítulos ali sobre o fim do mundo, e por conta dele ser difícil, ele não deve ser negligenciado, muito pelo contrário. Então a gente precisa estudar, a gente precisa ler. Então eu recomendo que os irmãos, na medida do possível, vão lendo o livro de Apocalipse, já comecem a ler o livro de Apocalipse, vão lendo também o livro de Daniel e também de Zacarias. É bastante coisa, eu sei que os irmãos não vão conseguir ler tudo isso em uma semana, mas é para os irmãos já irem lendo, né, para os irmãos irem se familiarizando com a literatura apocalíptica. E posicionar essa área doutrinária no devido lugar.
ela é importante, mas ela é secundária. Isso é algo que a gente precisa entender. Por conta dela ser difícil, por conta dela ter muita divergência, por conta dela ter pouco consenso, significa que a gente tem que saber colocar ela no lugar certo na nossa lista de prioridades. Doutrinas essenciais, meus irmãos, são as doutrinas da Trindade, de Cristo, doutrina do Espírito, né? Salvação pela fé somente, salvação pela graça, né? Coisas que são realmente claras nas Escrituras, a gente não pode negociar. Mas a doutrina da escatologia, devido à falta de clareza, ela não é considerada uma doutrina essencial no sentido de que você precisa crer de determinada forma nessa doutrina para você ser salvo. Não, não é assim. Então ela tem a sua importância, ela tem o seu lugar, mas ela é uma doutrina secundária. A gente precisa colocar ela para que a gente possa ter comunhão com os nossos irmãos que pensam diferente. As nossas divergências teológicas não devem fazer com que nós não tenhamos comunhão com os nossos irmãos de outras denominações e outras tradições teológicas. E eu trago essa frase para os irmãos. Algumas pessoas atribuem ela a Agostinho de Hipona, mas eu não posso ter certeza. Em onde ele diz: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, o que? O amor. Então a gente precisa ter muita sabedoria, muita cautela, muita humildade, muito estudo e sabermos posicionar essa doutrina dentro do nosso catálogo de doutrinas importantes, para que a gente compreenda que isso não deve ser motivo de briga, né? Ou de falta de comunhão entre nós e nossos irmãos, e até mesmo entre a gente, porque até mesmo na mesma igreja nós podemos discordar a respeito disso, de alguns pontos, entendeu? De como alguma coisa se dará aqui, como se dará acolá. Mas a gente precisa entender que é importante, mas não são doutrinas pelas quais nós morreríamos, né? Então nós temos que saber colocar, ajustar bem isso dentro do nosso coração e pedimos sabedoria a Deus para trabalharmos com elas. Mas é isso, meus irmãos. E outra coisa também que eu queria falar para vocês é que escatologia é sobre o fim deste tempo, mas é também sobre esperança. Por isso que eu gosto de tratar ela chamando ela nesse bloco de doutrina da restauração. Quando nós estamos falando de escatologia, nós estamos falando de acabar o sofrimento. Nós estamos falando de acabar a dor. Nós estamos falando do pecado ser aniquilado, de Satanás ser aniquilado e junto com seus demônios, e nós estarmos no estado eterno de paz, de prosperidade e de amor sobre o reinado de Cristo. Escatologia, antes de ser sobre o fim de qualquer coisa, escatologia é sobre esperança. Escatologia é sobre uma alegria eterna em Cristo Jesus. Algo que a gente já pode desfrutar desde já, mas haverá de ser consumado quando Cristo Jesus voltar. Mas é isso, meus irmãos. Essa aula foi apenas para abrir a nossa mente para o assunto. Então vamos tentar, na medida do possível, aí, ler as literaturas apocalípticas do livro de Apocalipse, Daniel, Zacarias. Né? Vou passar também alguns outros textos em Mateus, por exemplo, para os irmãos lerem. Mas é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria nesse tempo para estarmos tratando a respeito da doutrina da restauração. Que Deus os abençoe. Fique com Deus. Até mais.